We meant more to kids than Jesus did. Земли после определения White submarines. Más poderosos del mundo. diversified. Boa noite. Prazer ver esse auditório lotado. Significa que a audiência é quantitativa e qualificada. Nós estamos hoje aqui para fazer a nossa aula inaugural comemorando FAMECOS, é o que eu chamo de um momento de celebração acadêmica, uma aula inaugural no melhor sentido da palavra. E para isso queremos dar as boas-vindas ao professor Muniz Sodré, que atendeu ao nosso convite, será o palestrante hoje dessa aula, com a mediação do professor Juremir Machado, que também nos ajudou nessa agenda. A gente está falando de 50 anos e é sempre bom lembrar que nós somos resultado desses 50 anos, né? Há 50 anos atrás, a universidade pensou em criar uma escola de comunicação, uma faculdade de comunicação, a partir de um curso de jornalismo que já existia alguns anos antes, e com a criação de uma habilitação em publicidade e propaganda. E esse é o momento que nasce a FAMECOS como faculdade dentro da universidade, e a gente pensa que foi uma atitude, de certa forma, ousada, inovadora naquele momento. As escolas de comunicação estavam começando no Brasil, e isso corresponde também à formação de um pensamento acadêmico sobre a comunicação nas universidades brasileiras. E esse é um pouco da pauta dessa aula, de convidar o professor Muniz Sodré a compartilhar conosco um pouco dessa percepção desses 50 anos. A gente sabe que o que o mundo mudou nesses 50 anos nos fez também mudar e transformar a maneira de pensar a comunicação e de fazer a comunicação. Então, eu queria dar as boas-vindas ao professor Muniz Sodré, professor Juremir, que vai conduzir os trabalhos aqui, e desejar a todos uma ótima aula inaugural. Bom, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui em companhia do professor Muniz Sodré, nesta nossa aula inaugural, como o nosso diretor, João Guilherme Baroni, já disse. E o Muniz vai falar das transformações da comunicação nos últimos 50 anos. E eu quero lembrar aqui que
As pessoas podem também assistir a esta aula na transmissão online pela página Eu Sou Famecos no Facebook. Fazer aqui uma breve apresentação do Muniz. O currículo do Muniz é imenso, daria para ficar aqui a noite inteira apresentando o currículo do Muniz. Imenso, rico, qualificado e, além de tudo, merecido. Porque tem um monte de coisa aqui para dizer, eu vou dizer algumas e depois vou fazer uma última linha aqui, mais livre, sobre o Muniz Sodré, que é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Sociologia da Informação e Comunicação pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É romancista, é teórico da comunicação, foi presidente da Biblioteca Nacional durante 5 anos, é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor na Universidade de Estado do Rio de Janeiro, é autor de muitos dos principais livros da área da comunicação no Brasil, e é um pouco de tudo. É principalmente o grande intelectual brasileiro da área da comunicação. Se a gente tivesse assim que dizer, olha, só pode escolher um, aquelas coisas assim, quem é o número 1 da área da comunicação no Brasil é o Muniz Sodré. Baiano, intelectual, eu diria, tropical, intelectual barroco e mais um monte de coisas assim que a gente poderia dizer. Eu agradeço muito ao Muniz por ter aceito o nosso convite para estar aqui com vocês hoje. Vai falar durante 50 minutos e depois, então, nós teremos um tempo aí para as perguntas. Então, com vocês, professor Muniz Sodré. Bom, agradeço muito a PUC, a Juremi, a direção, o convite. É uma honra falar aqui para marcar 50 anos da instituição. Eu gostaria de me permitir a reiteração de um dado interessante, que eu já dei em outro lugar, acho que na abertura da Composta, talvez, que é você pega um iPad, no iPad a produção material representa 10% do valor total, do valor final do iPad. Esses 10% dividido por 11 países. Os chineses fabricam a tela tátil, ficam com uns 4%, nós temos 10% mais de transporte e uns 20% de distribuição. O resto, o que é o resto? O resto é design, é engenharia eletrônica, é a marca do iPad. Ora, nisso os Estados Unidos ficam com 71%. Vejam só, as exterioridades valem mais. Esse é o comentário de um socioeconomista francês, Ian Boutin, que explicava num jornal o vínculo do capitalismo cognitivo com a digitalização, que seria para ele equivalente ao papel que tiveram as máquinas a vapor durante a Revolução Industrial. Vejam só, o que ele chama de exterioridade? Ele diz, as exterioridades valem mais. Nós poderíamos chamar também de componentes da comunicação. Portanto, design, a engenharia eletrônica, a marca. Vejam só, portanto, o espectro largo de sentido assumido hoje pela palavra e pela ideia de comunicação. Quer dizer, essa exterioridade é ao mesmo tempo ambíguo e amplo, mas decididamente essa palavra exterioridade remete a aspectos da imaginação coletiva ou do imaterial na produção de bens, que parece constituir o quê? Uma nova forma de capital, o capital conhecimento, né? Que em geral coincide com o que nós chamamos de comunicação, em geral. Mas eu gostaria de viajar brevemente hoje ao redor de uma única questão, e essa questão que me foi sugerida pelo professor e escritor, esse sim, escritor muito prolífico, Juremi Machado, um homem que escreve uma crônica por dia em jornal, mata de inveja. Qual é
a trajetória semântica e a trajetória material desse objeto chamado comunicação, esse objeto complexo chamado comunicação nos últimos 50 anos. É essa a questão, minha questão aqui hoje. Ora, logo na introdução de um trabalho recente que publicamos pela Voz, um livro chamado A Ciência do Comum, eu tento deixar claro o seguinte, que originariamente comunicar, que significa agir em comum, ou deixar agir o comum, comunicar significa vincular, relacionar, concatenar, organizar, ou se deixar organizar por uma dimensão constituinte, uma dimensão intensiva e pré-subjetiva, antes mesmo da subjetividade, do ordenamento simbólico do mundo. Portanto, da mesma forma que a biologia descreve vasos comunicantes, ou a arquitetura prevê espaços comunicantes dentro da casa, os seres humanos são comunicantes. Mas não porque falem. Falar é um atributo consequente do sistema linguístico. Os homens são comunicantes não porque falam, mas porque relacionam, ou porque organizam mediações simbólicas, de modo consciente ou inconsciente, em função de um comum a ser partilhado. Portanto, a comunicação é, prioritariamente, uma questão de organização. É uma questão de organizar, não é de falar. Queria deixar isso claro. Ora, no âmbito radical, portanto, da comunicação, essas mediações não se reduzem à lógica sintática ou à lógica semântica dos signos, das palavras, porque são transverbais, são relações oscilantes entre mecanismos inconscientes, palavras, imagens e afecções corporais. Ou seja, isso não é nem socialmente, nem teoricamente evidente. Em primeiro lugar, porque a reflexividade que uma determinada linha de pensamento europeia localiza na própria base da reprodução ideológica dos sistemas sociais modernos, a reflexividade admite que certos termos sejam capazes de produzir a realidade onde eles estão, discursivamente. Ou seja, a palavra produz o real, produz a realidade. E é uma posição que transita dos pragmatistas americanos, a sociólogos ingleses, a sociólogos franceses, mas também encontra guarida no pensamento de Walter Benjamin, para quem as ideias, toda ideia é dada no movimento de percepção original, em que as palavras, ao mesmo tempo que nomeiam, elas geram conhecimento. Então, Walter Benjamin diz isso no drama barroco alemão. Ele diz, num certo sentido, você pode perguntar se a teoria platônica das ideias teria sido possível se o sentido dessa palavra não tivesse levado o filósofo, que só sabia sua língua materna, que era o grego, a divinizar o conceito de palavra, a divinizar as palavras. Então, as ideias de Platão, se é possível arriscar esse juízo parcial, não são, no fundo, nada mais do que palavras, ou conceitos de palavras divinizadas. Portanto, não há como não acreditar nelas, quando são feitas como divinas. Ora, a palavra comunicação não tem nada de divino, mas ela acabou se impondo como uma espécie de síntese nominal de uma variedade de práticas contemporâneas que se estendem desde as trocas intersubjetivas de palavras, de imagens, até a transmissão, que é tecnologicamente avançada, de sinais, de mensagens, nesse momento, nesse estágio que estamos agora. Essa síntese, que eu estou chamando de comunicação, se materializou em indústrias e vem se desdobrando em termos técnicos, com enormes consequências sociais, enormes consequências acadêmicas, sem que esse nome comunicação realmente configure uma unidade. Ou, para se atender ao espírito do tempo eletrônico, configura uma rede cognitiva voltada para a constituição de um saber positivo qualquer. Portanto, entende-se assim, e é fácil de entender, como é que essa palavra, comunicação, oriunda do latim
comunicatio, comunicare, com o sentido principal de partilha, participar de alguma coisa, ou pôr-se em comum, pôde terminar criando no século XX uma realidade própria, a partir da antiga expansão metonímica da ideia de communication, quer dizer, a coisa comunicada. Ora, o foco na interação, que é uma instância inerente à partilha comunicacional, terminou sobrelevando o significado de transmissão de mensagens. Mas vejam só, a palavra começa em latim, com comunicatio. Vocês abrirem o mais simples dos dicionários de latim, a palavra comunicarius quer dizer dividir por dois. É isso que quer dizer originariamente. Dividir por dois. Quando se divide por dois, você já tem a possibilidade de um alfabeto, tem a possibilidade de uma linguagem que é criada por esse ato radical de dividir por dois, de dividir por dois. Então, os dicionários contemporâneos, e principalmente os scholars americanos, se habituaram desde o começo do século passado a entender comunicação como transmissão de mensagens ou transmissão de informações, senão como uma espécie de horizonte ético, psicológico, que está subsumido na palavra comunhão. Tanto que nós temos colegas teóricos que acham que a comunicação é rara, que existe em determinados momentos, que se dá, é muito difícil, quando outros dizem, não, a comunicação se dá o tempo inteiro. Você está se comunicando o tempo inteiro, até quando está dormindo. Então, esse entendimento, que foi sublinhado pelo desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação nos Estados Unidos, se reforçou na Europa, como tudo que vem dos Estados Unidos acaba se reforçando na Europa, na Alemanha também, inclusive com o concurso do meio acadêmico. Esse meio acadêmico, influenciado pela influência da linguística e da filosofia da linguagem, tentou encontrar um objeto comum, a comunicação e a ciência da linguagem, e quis fundar uma ciência geral do homem. Portanto, a ideia da comunicação foi assim anexada aos modelos de transmissão de signos. Isso não tem tanto tempo. Nós assistimos a esse desenvolvimento e a essa consolidação exatamente nesse período em que se constituiu e se desenvolveu a FAMECOS, nos últimos 50 anos. Ora, então a palavra comunicação, termo comunicação, foi apropriada pela sociologia, serviu de base, portanto, para o estudo de relações sociais geridas pelas tecnologias da informação e emolduradas nesse vago quadro teórico do par comunicação e informação. É um quadro teórico muito vago. Na verdade, é um outro nome, esse par, para a comunicação moderna, que dizem também mediatizada. Ora, esse significado de comunicação como transmissão remonta, na verdade, ao século XVI. Se encontra em dicionários franceses mais avançados a expressão comunicar uma notícia. Isso se encontra. Mas a estabilidade contemporânea dessa palavra, comunicação como transmissão, decorre provavelmente da energia da palavra informação. Informação implica a organização codificada da variedade. Portanto, informação implica a doação de forma a uma matéria ou a relação qualquer e o fluxo de sinais de um polo a outro. Portanto, essa ideia de comunicação como transmissão seria a energia da palavra informação, que sim, essa implica fluxo. Então, hoje, o termo mídia resumiu a diversidade dos dispositivos de informação. Mas, repito, comunicação não é o mesmo que informar. Comunicar não é o mesmo que informar. Então, a pretensão ideológica do sistema midiático é atingir, por meio da informação, o horizonte humano dessa troca dialógica que está supostamente contida na comunicação. Aí eu me pergunto agora, esse é o fim da viagem? Fiz uma pequena viagem sobre o termo. Eu disse que não. Na verdade, até agora, eu fiz um pequeno resumo da história da palavra comunicação, mas eu não disse praticamente nada
sobre o conceito possível de comunicação, sobre a ideia conceitual de comunicação. Eu poderia começar tomando como guias, nessa nova inflexão da pequena viagem, outras palavras fortemente significativas, fortemente afins à questão, ou seja, as palavras diálogo e dialogismo. Essas palavras têm uma forte afinidade com o laço coesivo entre os homens em comunidade. E todas as duas significa, como comunicário, dividir por dois. Você pega o dicionário grego, não precisa também ser dos mais sofisticados, mas um dicionário um pouco mais alentado, você vai ver que essa palavra dia, que quer dizer, em geral, através de, né? Portanto, uma metáfora espacial, significa originariamente dividir por dois. Também. Então, o diálogo como o logos, o arrazoado, como raciocínio, dividido por dois, ou posto para dois, disposto para dois, como comunicários. Como comunicários. Ora, a noção de dialogismo, portanto, diz respeito a essa imanência constitutiva do comum, em que a comunicação se configura. E aí começamos a pensar um pouco no conceito como a forma reguladora. A comunicação como uma forma imprescindível à convivência ou imprescindível ao laço coesivo com os sócios. Que a comunicação tem a ver, portanto, com a organização dessa coesão originária, desse comum originário que constitui os sócios. Então, se trata de uma variação terminológica de diálogo. Apenas uma variação estratégica, porque diálogo, eu repito, em seu sentido radical, comporta uma significação mais ampla do que uma fala a dois. Na etimologia do grego clássico, esse dia, que se antepõe ao logos, não quer dizer apenas separação em dois. Isso é um significado arcaico, mas principalmente penetração no espaço, um através de. Então, diálogo é a penetração, que não é necessariamente linguística, na razão, no logos, ou na narrativa constitutiva do comum. É possível ver esse logos com uma outra variação do logein em grego, que é cavar. Diálogo, além de ser um arrazoado a dois, é também uma cavação das barreiras intransponíveis entre um e dois. Dialogar é cavar barreiras, é transpor barreiras. Por esse motivo, é que o diálogo grego é uma noção próxima à do substantivo latino comunicatio ou comunicarius, que também significa alguma coisa dividida em dois, ou alguma coisa pertencente ao comum. Então, a comunicação, em sua radicalidade, não se confina, não se limita à linguagem verbal, porque o que a comunicação designa de fato é a conexão, é a vinculação entre dualidades. Que dualidades? Ser e extraser, corporais e incorporais, imanência e transcendência, discurso e ato. Ela é essa conexão, ela é essa vinculação. E disso demonstra bem o psicanalista francês Jacques Lacan, que numa palestra de La Televisão, ele demonstrou uma clareza e uma compreensão perfeita quando ele assinalar que, embora fundado na linguagem, o discurso, que é em sua comunicação prática, ele diz, o discurso não está submetido ao linguístico, o discurso não está submetido ao texto. Ele diz, porque a estrutura de um discurso, ele diz, pode muito bem subsistir sem palavras. Pode haver, na estrutura do discurso, a ausência de palavras, ele não deixa de ser discurso. Ele está apontando para essa radicalidade da comunicação, que é anterior, que é um a priori da palavra. Então,
esse pensamento, que regula, portanto, a comunicação, o dialogismo, que remete à comunicação, ao diálogo, a comunicácio e ao comum, não é absolutamente estranho ao posicionamento filosófico do pedagogo Joseph Jacotot. Eu acho que Rancière fez esse livro, e esse pedagogo conhecido de todo mundo da educação, hoje, Jacotot, que foi redescoberto por Rancière, que na aurora do século XX ele dizia o seguinte: ele advogava a emancipação intelectual como método de ensino. E Jacotot dizia, no pensamento de Jacotot, que causou escândalo na época, e possivelmente por isso ele foi praticamente eliminado das histórias da educação, ele diz que aquilo que está no centro da experiência de emancipação intelectual não é o princípio objetivo da verdade, mas é o da veracidade. A veracidade tem sido entendida como a relação privilegiada de cada um com a verdade. Portanto, como fundação ética do poder de conhecer. Ora, deriva daí uma concepção particular em que o comum enquanto esse laço coesivo, não é comandado pela verdade que agrega os homens, mas é comandado exatamente pela não agregação. É comandado exatamente pelo vazio. Como Rancière comenta, quando ele diz assim, os homens são unidos porque são homens. Mas ser homem é ser distante. Os homens são unidos porque são seres distantes. A linguagem não reúne os homens. Ao contrário, é o arbitrário da linguagem que, quando força os homens a traduzir o que um diz, os põe em comunicação de esforço, mas também em comunidade de inteligência. O homem é um ser que sabe muito bem quando aquele que fala não sabe o que diz. Por outro lado, também longe de se definir apenas pela transmissão de uma mensagem do saber, a comunicação orientada pela articulação existencial do comum, e aí eu estou tentando chegar ao cerne, ao núcleo do que eu quero passar a comunicação, é a articulação existencial do comum, é uma ação. A comunicação é um fazer organizativo. Quer dizer, nessa organização, o homem faz palavras, faz figuras, faz comparações, para contar o que ele pensa aos semelhantes dele. Mas o escopo da comunicação é maior do que a dimensão verbal. Seja com as obras de sua mão, seja com as palavras de um discurso, o homem se comunica não porque ele transmite um saber, mas porque ele faz a tradução daquilo que ele pensa, provocando no interlocutor fazer o mesmo, a contra-traduzir. Ora, por isso, não se engana todo aquele que diz que a rigor não se comunica nada. A rigor não se comunica nada. E esse acerto é apenas parcial, porque, de fato, a comunicação conecta, a comunicação organiza, põe dualidades em comum, o que dá margem à língua e à fala. Mas, seja falada ou seja escrita, toda fala é uma tradução, que vai encontrar o seu sentido na contra-tradução que o outro faz, acionada por duas operações mestras da inteligência, a saber, narrar e adivinhar. Narrar, adivinhar é um outro nome para sentir operativamente. Portanto, o fazer da comunicação, no nível da representação, se nos afigura como falar, narrar, contar. E eu diria uma coisa que devia alegrar os professores diante dos práticos que dizem que quem não sabe ensina e quem sabe faz. Na verdade, não. Falar é a melhor prova da capacidade de fazer alguma coisa. É a melhor prova da capacidade de fazer alguma coisa, é exatamente falar. Só que essa fala é análoga ao trabalho, porque resulta da atividade organizada da tradução, em que as palavras são manejadas pelo falante de modo semelhante ao que faz o artesão com seus instrumentos. Então, no ato de comunicar-se, o indivíduo trabalha.
ele se exercita com palavras. E ele abre espaço para o interlocutor. Para quê? Para que o interlocutor adivinhe o sentido do que é dito em sua ação contra a tradutora. Adivinhar é uma coisa realmente séria. Então, o que é que eu coloquei até agora? Que língua e comunicação, linguagem e comunicação são coisas diferentes. E isso me parece ter imediato um alcance acadêmico e um alcance corretivo, no sentido que David Hume dava as correções dele, porque me parece que a academia tem girado nos últimos 50 anos em torno da ideia de comunicação como fala, apenas. E volta os olhos excessivamente para a mídia, que é uma fala ininterrupta e que também não comunica nada. Então, na distinção entre palavra e símbolo, entre signo e símbolo, é que está a diferença entre o funcionamento da língua e a comunicação. Quer dizer, é uma distinção importante. E os teóricos da área, me parece que deixam escapar essa distinção, ofuscado pelo peso da expressão meios de comunicação associada à mídia, ou pela mais corrente ainda, que já não tem mais vigor, que é meios de comunicação de massa. Isso foi popularizado pela escola norte-americana da Mass Communication Research. Esse direcionamento teórico de comunicação como imprensa, como mídia, é uma criação norte-americana, é uma invenção americana. Isso foi academicamente replicada por instituições diversas, como é de praxe no ambiente universitário ocidental, quando se trata de aportes originários dos Estados Unidos. Quer dizer, confunde-se slogan com conceito. Isso é um slogan americano, que é tão importante, nós vemos no cotidiano, não é só do povo. Como eu, há dias atrás, no Rio, eu tive um acesso de riso, porque um botequim de Laranjeira botou hambúrgueres, e depois do hambúrguer, um apóstrofo como esse, que tinha a mania de botar aquele apóstrofo S americano em tudo. É Tias Denises, é uma escola perto da minha casa. Eu não sei o que é Tias Denises, o nome dela é Denise, mas o apóstrofo. Mas esse hambúrguer, com o apóstrofo S, é total absorção de uma influência do genitivo da língua inglesa sobre os nomes de lojas brasileiros, impressionante. Vocês não têm a mínima ideia, botou hambúrgueres, mas tinha um apóstrofo antes, não era o plural de hambúrguer. Então, essa confusão do slogan com conceito, na verdade, no caso da comunicação, foi bem acatada pela academia. Por isso que eu acho que se faz imperativo aqui o correto entendimento. Você me corrija quando eu estiver mais próximo da hora. Você avisa? O correto entendimento de símbolo. Porque a clássica aplicação explicação do termo símbolo é juntar duas partes. Vê que o tempo inteiro nessa ideia de comunicação eu estou trazendo o número 2. Juntar duas partes. O grego diz simbalein. Você lança uma coisa para se juntar com outra, sim, para pôr em contato. Então, um homem encomenda ao outro a execução da tarefa e dá como sinal de pagamento, pode ser o gangster, por exemplo, dá como sinal de pagamento a metade de uma moeda. Aqui está a metade de $1, de $100. A outra metade é entregue depois do cumprimento do trato. Quando as duas partes se juntam, quando encontram algo de comum, você tem um valor, um equivalente geral, um valor que é o símbolo. O símbolo é isso. O símbolo é a junção de duas partes. O símbolo é uma abstração. E quando ele se constitui, ele funciona como um equivalente para objetos diversos, objetos esparsos, no mesmo nível de realização, no mesmo nível de trocas, ou numa mesma forma assumida pelo valor. Mas, logicamente, todo símbolo pressupõe uma divisão que é filogeneticamente humana, análoga à divisão da moeda, esse corte do dólar em 2. Então, no fragmento
de Heráclito, quando Heráclito diz assim: o homem vive nas imediações dos deuses. É o famoso fragmento de Heráclito, comentado por Heidegger. Ele diz: ethos anthropos daimon. Outros traduziram: o caráter do homem é o seu Deus, ou seu demônio, daimon. Essa palavra daimon, que em grego quer dizer Deus interno, foi pelo daimon que Sócrates bebeu cicuta. O daimon dele mandava ele continuar falando, e ele morre por causa disso. Ou uns traduzem por Deus, por demônio. Na verdade, esse daimon, que é do verbo daomai, significa também entregue à divisão. Entregue à divisão por dois. Entregue à divisão à partilha. É a mesma coisa do latim comunicarius. Portanto, a dimensão simbólica atesta a partilha originária na condição humana. É o símbolo que reúne, é o símbolo que constitui a realidade da linguagem. Então, é a comunicação que torna possível a organização social. Mas, ao mesmo tempo, o fazer comunicativo é possibilitado por um nível de organização que alguns autores têm a ver com um sistema, quer dizer, um conjunto organizado de elementos dotado de uma dinâmica própria. Na trilha da teoria geral dos sistemas, criada meio século atrás, mais de meio século atrás, por João Bertalanffy. E isso é reinterpretado por aplicações diversas com teóricos que vão desde norte-americanos, como Gregory Bateson. Eu recomendo realmente as pessoas que leram no passado, não sei se continuam a ler esse autor, é o mais importante intelectual americano da comunicação. É Bateson, sem dúvida nenhuma. Gregory Bateson. Até alemães recentes, como Niklas Luhmann, meio fascistoide, mas se lê. E ingleses, como Anthony Wilden. Ora, para Wilden, quer a natureza orgânica, quer a sociedade, apresentam níveis de organização específicos, e você entende por organização o processo que une a estrutura ao conjunto daquilo que nós vamos chamar do sistema do conjunto. No interior do conjunto existem vários subsistemas, todos estruturados e organizados, e o que é que organiza a organização desses subsistemas? É a comunicação. A comunicação é o movimento de organização dos subsistemas dentro do sistema. Então, o que distingue a estrutura organizada de um sistema vivo, um sistema que respira, que se reproduz, que se adapta de uma estrutura estática ou de uma máquina clássica, é como o sistema utiliza a informação. Então, qual é a distinção que se faz entre comunicação e informação? Bateson diz: olha, a informação é a diferença que faz a diferença. Mas é ela que é trabalhada pela comunicação. Então, essa abordagem, que faz do ecossistema de relações informativas o principal modelo de comunicação, tanto no plano biológico, quanto no social, quanto no plano econômico, é análoga ou derivada da concepção de Bateson, em que comunicação é uma ecologia de palavras. Comunicação é ambiente e códigos metacomunicativos. Sempre foi isso. Você diz, mas os americanos se desviaram tanto por quê? Desviaram porque ou não leram direito, ou leram sociologia demais e não leram os pragmatistas americanos, que tinham exatamente essa linha de interpretação. Johnny Dewey, grande educador. Charles Sanders Peirce, grande semiólogo. Henry James. Antes de 1900, os americanos pensavam comunicação dessa forma. Depois deixaram e passaram a pensar sociologicamente e, no meu entender, erradamente. Então, esses códigos não são códigos verbais, nem são conscientes, a exemplo dos códigos linguísticos, mas têm força ilocutória nos atos de fala. Mobilizam recursos extracomunicativos. E esses recursos comunicativos são os afetos. Os afetos que estão em ordens, que estão em avisos, para que se cumpram as intenções nos enunciados.
Onde é que estão esses afetos hoje? Eu acho que voltaram, estão na internet. A internet não comunica, a não ser, você usa para pegar informação de enciclopédia, ou informação pontual, comunica nada na rede social. Mas nada do ponto de vista de conteúdo, seja novo ou válido ou pertinente ali. No entanto, é o grande epistemólogo, no meu entender, da comunicação hoje, é a internet. Porque a internet mostra que a essência da comunicação é conectar, é vincular, é concatenar, não importa o que se diga. A internet nos mostra que o grande gozo, o grande desfrute da comunicação é o êxtase da vinculação, é o êxtase da conexão. Toda conexão é desfrutável, não sei, muito psicanalítico, é gozosa, toda. A internet é isso. Então, eu acho que, curiosamente, talvez a era dos epistemólogos, no que acabou nesse momento da comunicação, vinha da própria máquina, vinha da própria internet. Ela deixa evidente isso, que o importante na comunicação é organizar, é juntar, é mobilizar e não dizer. Não é à toa que tanto ódio, tanta raiva transborda daquela fala infinita sem sentido que constituem hoje as redes sociais. Eu sou altamente, digamos, esperançoso na internet, é preciso se diga, mas nós temos que partir dessa crítica ao dizer dela. Então, essa ideia de comunicação, portanto, como ecologia de palavras, de afeto, de sistema, nos leva... Quanto tempo eu falei? Ainda tem? Nos leva ao conceito hoje corrente de mediatização. Na mediatização, não se trata de acontecimentos por meio da comunicação, como primeiro se tivesse um fato social aqui temporalizado e a transmissão desse fato depois o midiático. Não. A mediatização também não é o trabalho das mediações simbólicas sobre a mídia, como pode dar a entender a expressão o meio e suas mediações meu amigo Barbeiro, importante, um teórico importante, porque eu acho que um conceito, às vezes, mesmo atravessado, pode gerar trabalhos interessantes, importantes. Esse livro do Barbeiro, por exemplo, sempre gerou. Mas não é essa mediação simbólica. A mediatização é um conceito que descreve o funcionamento articulado das tradicionais instituições sociais e dos indivíduos com a mídia. Nós estamos vivendo esse momento dessa articulação das instituições com a mídia. Então, uma comparação para simplificar. Na mediação, uma imagem é alguma coisa que se interpõe entre o indivíduo e o mundo para constituir o conhecimento. Você só conhece por meio de imagens. Na mediatização, desaparece aquela ontologia substancialista dessa correlação e o indivíduo é descrito ele próprio como imagem gerida por um código tecnológico. Ora, essa mediatização que estamos vivendo não é a metáfora para uma totalidade substancial. Ela é um conceito, assim como a mídia também é um conceito. É um conceito que descreve mudanças qualitativas em termos de configuração social por meio da articulação da tecnologia eletrônica com a vida humana. Eu acho que quando nós começamos, 50 anos atrás, a dar aulas e a constituir a escola de comunicação, essa realidade não existia com a plenitude que tem hoje. Não existia ainda. Então, nos parecia que a imprensa, que a televisão, que o rádio constituiriam uma realidade própria a partir da qual nós veríamos o mundo, antes de percebermos que o mundo está sendo reconfigurado geograficamente, espacialmente, por um outro continente chamado informação. É uma rearticulação mais espacial, mais geográfica, mais conectiva do que linguística. Então, a mediatização, portanto, que nós estamos vivendo hoje,
isso aqui chegou à comunicação, é uma elaboração conceitual para você dar conta de uma nova instância de orientação da realidade. Essa nova instância de orientação da realidade, que é capaz de permear as relações sociais por meio de mídia, e que constitui uma forma virtual, uma forma simulativa de vida, a que nos aconteceu dar o nome de bios mediático, de bios virtual. Quer dizer, uma forma simulativa de vida, mas que nos atravessa. Nós vivemos com um pé nela e com um pé na velha geografia. Então, é do reconhecimento de uma instância dessa natureza que procede a ideia de se pesquisar uma ecologia da mídia no contexto científico da comunicação. Portanto, o imperativo de uma redescrição do sujeito humano no interior desse novo ordenamento do sócio. Essa é a importância da comunicação. E é uma importância que eu diria que talvez para quem está fazendo a comunicação não tenha nenhuma, mas para a academia me parece crucial. É preciso redescrever esse novo sujeito humano que nasceu no caldo da eletrônica e que tem agora 4 anos, 5 anos, hoje já tem 10 anos, 15 anos, redescrever o que é essa consciência que nasceu com o coração eletrônico, vai fazer do mundo. Porque o coração, não quer dizer o coração eletrônico, não é como metáfora negativa, não. Eu quero dizer que, de repente, a eletrônica, diferentemente das outras tecnologias, a tecnologia dos motores, ela passou a constituir um real próprio, uma realidade própria. É preciso dar a devida importância à tecnologia eletrônica em si mesma, como constitutiva de sujeitos dentro das novas relações sociais. Então, redescrever esse sujeito não é uma tarefa tão diferente daquilo que a filosofia começou a fazer, Platão começou a fazer com filosofia lá no IV século. A filosofia grega nunca foi aquilo que fazem certos estudos de filosofia, que é um discurso snob para snobs, como aprender a jogar xadrez, distante, cortado totalmente da articulação com a história, com o mundo e com a política. Não, a filosofia surge na Grécia para reeducar o homem grego a uma mudança, a uma transformação na estrutura do modo de produção grego. Portanto, filosofia e educação nunca se separaram na Grécia de Platão e depois. Se separaram na modernidade, nem Hegel separou de uma certa política. Então, essa redescrição me parece que é a tarefa hoje da comunicação. Me parece que é uma das tarefas da comunicação. Então, a redescrição do sujeito, eu uso essa palavra do Richard Roth, é alguma coisa fundamental na construção de novas relações entre os povos e se consolida em 2 movimentos, conforme explica, eu cito aqui a professora Raquel Paiva, que acontece ser minha consorte. O primeiro movimento é a capacidade de você é a capacidade de recontar as histórias em que os indivíduos estão inseridos, de maneira que os indivíduos possam se perceber como participantes na construção da história coletiva e, consequentemente, esses indivíduos possam se qualificar como membros da comunidade atual, resultante desse processo histórico. E o segundo movimento refere-se à mudança do próprio vocabulário pelo qual são expressas histórias individuais, coletivas, passadas e presentes. Quer dizer, recontar a história e mudar o vocabulário, transformar o vocabulário. É uma visão bem hortiana, Raquel. Então, de um modo geral, o que é que se trata hoje de fazer com a comunicação? Eu diria que se trata de pesquisar na coerência comunicacional de um determinado sistema econômico-social a gênese de um processo
E esse processo se define como organização simbólica e não como dispositivo de transmissão de informações, entendida como uma coisa natural, como uma coisa intrinsecamente necessária ao sujeito da modernidade. A prática da comunicação eletrônica, jornalística, não precisa, talvez, de tanto estudo. Não precisa, talvez, de tanta palavra sobre si mesmo. Mas essa organização simbólica que estrutura os sócios hoje ainda é um mistério para nós. E essa precipitação na direção da organização simbólica, no meu entender, foi feita e foi dada pela internet, apesar dela mesma. Ora, então, no interior desse quadro, vou terminar, reinterpretativo, o próprio jornalismo, que foi tradicionalmente definida como uma produção ininterrupta de notícias, o próprio jornalismo pode ser visto como um vasto sistema narrativo destinado à organização de conversas sociais ou organização das falas ou dos discursos conectivos. Discursos conectivos. Portanto, e vou terminar, em todo esse processo, você entrevê o que eu chamaria um isomorfismo, uma homologia de um comum. E a lógica simbólica desse comum opera em níveis diferentes de estrutura social. Por isso, essa operação redescritiva, que eu estou chamando comunicação, redescritiva do mundo, pode ter forte papel a desempenhar na interpretação dos fenômenos do conhecimento, e o campo da comunicação pode talvez vir a se definir mais claramente como um dispositivo de releitura das questões tradicionais da sociedade, à luz das mutações culturais, que é ensejada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Eu dizia que esse dispositivo pode ser visto como uma pletora de exterioridades, voltando à fala do início. Design, eletrônica, manipulação simbólica, quando você compara com os dispositivos tradicionais da produção industrial. É isso que está dando dinheiro para os países centrais do capitalismo. São essas exterioridades que são caras, que ficam caras. São essas exterioridades que fazem com que uma empresa de transporte não tenha um carro, não contrate um motorista, mas tenha uma sala com computadores empregados e pode ter hoje talvez mais dinheiro do que a Petrobras. Eu estou falando do Uber. É inacreditável. O dinheiro de uma empresa como o Uber é o dinheiro de aplicativos, é o dinheiro de exterioridades. São essas exterioridades aqui. É design, eletrônica e manipulação simbólica, que é a manipulação de algoritmos. Eles têm o seu algoritmo. Isso é mais avançado que a produção industrial no iPad, que fica com aquele pouco que eu falei no início. Portanto, o avanço nessas exterioridades assinala um novo marco na divisão internacional das classes sociais. Mas assinala também, por ampliação do envoltório ecológico, o momento epistêmico, e nós estamos vivendo esse momento, em que o conceito de comunicação deixa a clássica abstração típica dos conceitos para se converter no próprio movimento que assinala o funcionamento social. A sociedade movida à comunicação. Ora, a decadência, portanto, o depauperamento do jornalismo tradicional, que assusta um pouco, claro, aos estudantes de jornalismo, assusta os jornalistas, as indagações sobre para onde vai o jornalismo, eu digo, se for, para onde irá se for. Esse momento é a aurora boreal da comunicação. É o nascimento da comunicação na academia. Mais do que nunca, os cursos de comunicação responderão pelas explicações que do século XIX a sociologia e a antropologia deram sobre a cidade. Obrigado.
Muito obrigado, então, ao Muniz Sodré por esta aula. Tenho que pensar aí, hein? Tem matéria para muita reflexão sobre tantos aspectos, essa relação entre jornalismo e comunicação, a comunicação na academia, e até mesmo esta nova realidade do capitalismo, né? O capitalismo dos aplicativos, né? O capitalismo do Uber, o capitalismo em que as empresas podem existir e ser muito rentáveis sem ter propriedade material de coisa alguma. É extremamente interessante. Vamos então agora abrir para perguntas que vão chegar aqui por escrito. As perguntas, já tem uma primeira aqui, e claro, vocês estão, então, é o momento de fazer as perguntas e mandar para cá. Sempre lembrando então aí que a palestra aqui, o nosso evento está sendo transmitido no Facebook, na página Eu Sou Famecos, e que tem uma hashtag que é Famecos 50 anos, e que vocês estão sendo estimulados a comunicar bastante. Tem a primeira pergunta aqui, que é do Vinícius, que diz assim: você, Muniz, acredita que estamos sofrendo uma espécie de síndrome de comunicação interna, isto é, o jornalista escrevendo e publicando para ele mesmo? Olha, há um excesso. Essa tecnologia possibilita, digamos, possibilita um exagero ou digamos, um excesso de produção, às vezes, sobre a recepção. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Se pega, por exemplo, a Argentina. A produção de documentários na Argentina, de filme na Argentina, é enorme. Os argentinos têm muito bons curta-metragens, documentários, como os brasileiros. Muito documentário e curta-metragem interessante. Mas eu escuto muito os cineastas, eu fui do Ministério da Cultura, e dou com assim, pergunto, quem é que vê? É um problema. Na Argentina e aqui, com relação aos documentários. Não há público. O público é muito escasso. Eu quero dizer, as possibilidades de produzir, mesmo com a falta de dinheiro, de capital, são maiores do que a disponibilidade de atenção dada pelo público. Onde é que está o público? Está na internet, ou está na televisão, vendo ali. E sim, vai às salas de cinema para as produções maiores, as grandes produções. Isso acontece com o jornalismo. As possibilidades de se escrever trazidas pelo computador são maiores do que o tempo da máquina Olivetti. Presta atenção, os livros ficaram maiores. Eu sinto que, claro, é muito mais fácil escrever no computador, você pode apagar, montar, se está diferente do velho tempo da Olivetti, em que eu tinha uma borracha e apagava o quê? A possibilidade de produzir hoje, escrever, é maior. Só que o jornalismo não é jornal. Essa é a primeira ilusão que é preciso acabar. O jornalismo é uma ideia. O jornalismo é uma ideia que se materializou nos jornais do final do século XIX para cá. Essa ideia pode ancorar em qualquer lugar, inclusive na escassez dos públicos. Quer dizer, é possível, sim, um jornalista escrever para si próprio, assim como é possível que um escritor escreva para si próprio, ou para não ser lido por ninguém. Kafka não queria ser lido por ninguém e só publicaram depois que ele morreu, porque ele queria que queimasse tudo. Há escritores que de 2, 3 leitores, ou que ninguém lê e mesmo assim são conhecidos. Eu acho que o jornalista, um jornalista de qualidade num grande jornal, não é lido pela massa. Cada vez esse público é constituído por ele em pílulas, é diminuto. Mas eu lhe digo uma coisa, será que é ruim isso? Talvez profissionalmente, talvez o salário, incida o salário dele. Mas eu me lembro
que, junto com a mídia, veio essa tara da quantidade, esse fetiche da quantidade, que é uma ilusão, que nos pega pelo pé. Eu conheci, me dei da Bahia, no Rio, com o Glauber Rocha. Eu me lembro que o Glauber, que era realmente um geninho, mas eu me lembro quando botaram Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou foi Terra em Trânsito? Não, Deus e o Diabo na Terra do Sol, na televisão, era TV Excelso, de Tupi. E o Glauber agitado, levantava as mãos e dizia: Emil, eu em 15 anos, 300 mil, 200 mil pessoas, se tanto, viram meu filme. Uma noite na televisão foram 10 milhões. Ele estava siderado com isso. E eu me lembro na casa do Noêmio Espínola e Geraldo Sarno, e eu só disse o seguinte: só que esses 10 milhões que viram hoje, daí não vai sair nenhum cinema novo. Dos 300 mil lá saiu, que Glauber foi um dos propulsores do cinema novo. É preciso rever essa noção de quantidade. Às vezes, um jornalista que leu do outro pode ser o público ideal, assim como quando anunciaram o iate do senhor Roberto Marinho, eu me lembro que tentou vender um iate que tinha essa coisa, e eu vi conversa de planejador de anúncios assim: vamos fazer um anúncio para, no máximo, 2 pessoas lerem, que é o que interessa, os que poderão comprar isso. É preciso reduzir, portanto, a ideia de público. Eu sei que é triste, que todo mundo espera ser lida pela maioria. Mas, na verdade, talvez se uma das tarefas seja hoje determinar exatamente o que é público. O que é construir um público? Qual a diferença entre o público e a audiência, né, que se mede quantitativamente? Talvez a ideia de público seja uma ideia mais de qualidade do que de número. E é verdade, né, Muniz, que hoje se mede tudo, né? Nas redes, a questão toda é medir quantos seguidores, quantos amigos, quantos, agora aí na febre dos youtubers, né? É uma competição de números, né? Quem tem mais seguidores, quantos seguidores conseguiu em uma semana. Quantos acessos. Quantos acessos, tudo é medido. Digamos assim, que o status de cada um depende desse número. É vertiginoso. Eu posso contar, mas eu fui dirigir a TVE, o Canal 2 do Rio, quando o Porter era ministro da Educação. A primeira coisa que eu percebi é que a TVE tinha programas que davam 2. Tinha uns que davam traço. Só que esse traço era um bom público na Zona Norte do Rio. Não chegava a constituir nenhum nem 2, mas dava traço. Isso não interessava ao sistema, ao governo. Mas eu descobri também que se o programa desse 10 de audiência, eu teria problemas. Porque a Rede Globo ia em cima. Aconteceu com um problema de esporte. Dava uma audiência enorme no domingo. E dizia que não era missão de uma TV pública competir com as TVs privadas. Então você tinha que mentir, em vários casos. Pedir que dissesse que era menos, para não ter problema. E aquele programa que às vezes dava traço na televisão, é extremamente interessante. Podia ser um programa de divulgação científica, de ensinar, levar menino a ter aula de matemática ou de física, né? Então, essa questão da quantidade e do número é uma das maiores embromações ou enrolações da comunicação prática hoje, eu acho. Temos outra pergunta aqui da Annelise de Carli, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muniz, por um momento hoje o senhor falou que não se conhece nada a não ser por imagens. O senhor poderia falar mais sobre isso? É a imagem que coloca em comum o simbólico? O que eu quis dizer é o seguinte: todo o conhecimento é mediado. Há livro, vou remeter, se é estudante, se é aluno, remeter a um livro sobre a alma,
de Aristóteles. Peripsirre, sobre a alma. Aristóteles diz, o noei psirre aneu fantasmaton. A alma não conhece sem fantasma. A alma não conhece sem imagem. Na verdade, entre o sujeito que conhece e o objeto, você tem que ter uma imagem, e é sobre essa imagem que incide o conhecimento, é da imagem que vem o conhecimento. Assim como a própria alma, na relação, só depois amorosa, é a imagem do outro. Não é a imagem nua e crua. É a imagem criada pela alma do outro, e se essa imagem se desgasta, se esboroa, às vezes as relações de amor que pareciam duráveis e eternas vão embora. É preciso saber preservar, na intersubjetividade, essa imagem. Então, isso significa conhecimento é mediação. E o instrumento mediador é a imagem, pode ser até uma palavra. A palavra pode desconstruir a imagem. A força das palavras, às vezes, é maior do que a das imagens. Ao contrário do que sempre se diz, tem imagens que valem 1000 palavras, e tem palavras que valem 1000 imagens ou 1000 ações. Você quer ver uma coisa recente aqui na vida brasileira? Eu andei refletindo sobre isso. A palavra golpe. A palavra golpe, na deposição, no impeachment aí da presidente Dilma Rousseff, é uma palavra ambígua, porque onde diz, olha, não houve nada de golpe, houve. Na verdade, um golpe estranho, se houve. Mas a palavra pegou. E pegou muito aí fora. Pegou muito aí fora. Aí você diz, olha, o que é uma palavra sem prova, sem calção, sem fundamento absoluto, mas ela tem uma história por detrás que ficou mais forte do que 1000 imagens. Né? Então, conhecimento é com imagem, é por imagem. Aliás, deu aí um bom conflito entre a interpretação da mídia nacional e da mídia estrangeira. A mídia nacional viu muito menos golpe do que a mídia estrangeira. Deu um conflito de interpretação. Talvez que a mídia nacional tenha sido partícipe do golpe. Ou então, de longe, se enxerga melhor. Muniz, tem mais uma pergunta aqui, acho que é Lourenço. Não entendi bem, mas acho que é Lourenço. Qual a importância das mídias alternativas e comunitárias para a comunicação e para a democracia? Olha, eu não acredito mais numa democracia de opiniões. A mídia alternativa, então, tem ligado com a democracia de opiniões. O que significa, quanto mais opiniões você tiver, mais alternatividade da opinião com relação à opinião dominante, mais democracia você tem, porque você tem mais pluralidade de vozes. Eu diria que isso era verdade até um certo momento da mídia, até metade dos nossos 50 anos de curso, Mas hoje nós estamos vivendo uma democracia de afetos, de emoções. A democracia hoje, mais com a internet, ela é mais afetiva e mais emocional do que simplesmente confronto de opiniões. Esse confronto que está perdendo importância no esboroamento da democracia representativa. Então, eu acho que a importância da mídia alternativa, da alternatividade hoje, da mídia comunitária, é maior do que nunca, se ela se redefinir de modo diferente do que simplesmente fazer jornais. Fazer jornais. Talvez buscar nas novas tecnologias da informação, na internet, meios novos de, digamos, transformar as emoções brutas. Isso é o que a mídia normalmente faz, a internet faz. São emoções brutas. Essas emoções brutas, em geral, confluem para o ódio, por e simples. É a experiência que está citando na internet. A emoção em si mesma, simplesmente transmitida, pode ser extremamente danosa, pode ser extremamente daninha. É preciso saber, talvez seja a tarefa da alternatividade,
transformar a emoção em sentimento. Qual é a diferença? É que o sentimento é a emoção atravessada pela lucidez. Essa é a diferença entre a emoção e o sentimento, simplesmente. E atravessar a emoção pela lucidez é uma tarefa política. Na frase de Mandela, quando disseram a ele que as crianças sul-africanas, brancas, aprenderam a odiar os outros negros, ele disse, então não tinha jeito, já tinham aprendido desde pequeno a odiar. Mandela respondeu, se aprenderam a odiar, podem aprender também a amar. Ele estava falando dessa intervenção na emoção do ódio, dessa intervenção por uma lucidez, que é o que eu estou chamando de sentimento. Então é possível que a mídia, essa mídia em que eu coloco muita esperança, que alguma coisa de novo efetivamente surja da internet, virada aí da comunicação eletrônica, não venha mais apenas na direção da palavra mais racional possível, da palavra mais esclarecedora e bonita. Talvez as palavras já tenham perdido historicamente esse poder exclusivo de mobilizar, mas sim da possibilidade de criar sentimentos, educar não apenas pela pedra, educar pelo sentimento, não pelas emoções, o que sugere uma transformação na educação e na própria mídia, e uma atenção maior, portanto, não aos grandes sistemas racionais explicativos, mas aos poetas, aos escritores e aos artistas. Botá-los junto com a ciência. Esse talvez seja o desafio. Talvez a internet é que vá dar essa possibilidade. Talvez, nesse sentido, os escritores, os poetas, os artistas sejam mais importantes que os cientistas. Está precisando até no futebol, Muniz. Tem racionalidade demais e poesia de menos do futebol atual. Hã? Pois é. Tomara que a poesia volte. Mais perguntas aqui, por exemplo, esta que não está assinada. Como ter certeza de que a internet não se constitui, ela própria, num novo slogan? Não estaria ela, a internet, a nos conduzir a um contexto abstrato, onde o conteúdo pouco importa? É um risco, é um perigo, mas eu fico na palavra certeza. Tem lá os irmãos Karamazov, isso eles encontram satélites citados por internet. Naquele trecho onde o grande inquisidor fala, ele diz que todos nós aspiramos a voar, a tirar os pés da terra, a voar, quer dizer, voar, descobrir coisas, mas ao mesmo tempo nós vivemos em gaiolas. Gaste o microfone. Vivemos em gaiolas. Só a gaiola é o lugar onde moram as certezas. Quando você se joga para o voo, você se arrisca para o voo, você não tem certeza. Você pode ter esperança, desejo, liberdade. Então, sem dúvida nenhuma, o risco existe, o perigo existe. Daí a necessidade de lucidez, de reflexão, no consentimento. Mas esse risco existe, sim. Ok. Tinha. Como fazer um jornalismo de qualidade em plena competitividade do capitalismo, que está interessado apenas no lucro, na venda e na audiência? Eu não sei, não. Olha, nós temos jornalismo de qualidade junto com lixo. O tempo inteiro. Eu pego um jornal para assistir todo dia, que é um jornal horrível, o único jornal que o Rio de Janeiro tem hoje é o Globo. Aquilo me dá, para algumas pessoas, a Raquel não consegue mais ler o Globo, ela vê na internet, porque não aguenta, que ela fica nauseada. Mas eu leio o Globo todo dia, mas no meio do Globo, eu vejo coisas de muita qualidade. Eu gosto, nunca conheci, pessoalmente, gosto do Hélio Gaspari. Eu gosto de ler o Veríssimo.
Em todo jornal. Vocês já leram as crônicas do Juremi? Excelentes. Todo dia, eu digo para ele todo dia, você escreve junto com o lixo. Ou seja, o jornalismo de qualidade é o pinto no lixo. É o pinto no lixo. Como era Clinton na favela lá em... É isso. Mais perguntas ainda, pessoal? Nós temos ainda alguns minutinhos, se vocês quiserem. Enquanto isso, eu também quero fazer a minha pergunta aqui para o Muniz Sodré, né? Tem que aproveitar. Muniz, nesse quadro, justamente que você está falando, por um lado, uma certa retração de jornais. Houve uma época em que havia muitos jornais em cada cidade, em cada capital. O próprio Rio de Janeiro, em determinado momento, estava, digamos assim, bem dividido entre o Globo e o Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil se foi, tem uma edição eletrônica, mas que não é tão vista, e ficou no Globo. São Paulo ainda tem dois, de certa maneira, tem mais, mas basicamente dois, o Estadão e a Folha. Aqui em Porto Alegre nós temos a Zero Hora, o Correio do Povo, tem outros jornais, o Jornal do Comércio, dessa entrevista hoje, mas a sensação que a gente tem é de que vai encolhendo, de que que cada cidade vai ficar com um ou dois grandes jornais. Isso é efeito meramente, digamos assim, de negócio, ou é realmente que as pessoas migraram para outros lugares? Não, eu acho que o jornalismo, efetivamente, de notícias, né, que é a grande commodity do jornal, é a notícia. Eu acho que começou a entrar no museu. Eu percebi isso quando os Estados Unidos fizeram, em Washington, o Museu da Notícia. Toda vez que museificam alguma coisa, é que ela já está cheirando a morte. Como agora em Budapeste, eu tive acessos de riso vendo o Museu do Comunismo. É uma coisa melancólica, é terrível, melancólica. Tudo aquilo que nos anos 50 parecia que o mundo se dividiria realmente, socialismo, comunismo, e você encontra lá, vê aquele Sputnik, desse tamanho, uma bolinha desse tamanho, os fracassos da gestão socialista. Eu disse, claro, como só pode existir hoje, realmente, como sistema, no museu. Só no museu. Mas os jornais, quando eu cheguei no Rio também, tinham muitos. Mas eu me lembro, do Jornal do Brasil, de uma pesquisa, eu acho que eu citei hoje aqui de manhã, na entrevista que me fizeram. Fizeram uma pesquisa, o próprio Departamento Comercial do Jornal do Brasil, na época, que era o grande confronto com o Globo. Quem é que lia? O que é que se lia no jornal? Então, a quase totalidade dos leitores, 60% ou 70%, comprava o jornal por cartas classificados, para apartamento, casa, vender, não sei o quê. 10% ou 15% era esporte, ler notícias de esporte. Quando você chegava às notícias ditas assim, altas, conceituais, políticas, setor de política, 5%. Entretenimento era menos do que é hoje, é mais. A matéria realmente editorial era lida por um número pequeno de pessoas. Então, o público lê cronistas. Eu diria que hoje a tendência é até ler mais cronistas, isso os jornais estão investindo muito. O Globo, cheio de cronistas, cheio de articulistas. Mas, basicamente, desapareceu aquele confronto de classe, a nitidez daquelas classes industriais que representavam interesses diferentes, que os jornais representavam os interesses delas. Quando eu cheguei no Rio, você tinha o Correio, o Jornal do Brasil era classificados e comerciantes. Né? O Correio da Manhã eram os estaleiros, Escavagima, já tinha estaleiro. O Correio da Manhã representava esses interesses industriais. O Diário de Notícias eram cafeicultores do interior do estado do Rio. Notícias populares, Última Hora, era uma certa classe política. Essa divisão de classes, esses interesses, desapareceram. Desapareceram. O que é que um jornal como o Globo realmente representa? Representa simplesmente a mais sórdida direita carioca. E nada mais. Não representa mais. Portanto, os jornais perderam, assim como a política, a representatividade. Tem outra pergunta aqui do Felipe, que quer saber o seguinte: qual a sua, acho que é a sua opinião sobre o estilo do jornal Meia Hora?
Eu não leio, não. Tem um jornal Meia Hora aqui? Daqui? Não, o do Rio. Tem Meia Hora aqui? Não. Ah, tá. Olha, eu não leio, mas eu sei o povo gosta. Eu, sinceramente, eu preferia Jornal Popular no tempo do Tenório Cavalcante, Luta Democrática, Diário de Notícias, tinha manchetes criativas que divertiam muito o povo e um pouco as elites. Aprendi muito lendo esses jornais, inclusive como fazer títulos geniais do tipo Matou a Mãe Sem Motivo Justo. Eu acho isso uma peça de literatura, um título dele. Se tivesse motivo justo, valia. Mas matou a mãe sem motivo justo. Os jornais ficaram grossos. Esses jornais populares ficaram muito grossos. São muito grosseiros para o conteúdo, para o meu gosto. Mas tem um público. São baratos, tem um público. Eu, pessoalmente, não gosto. O Muniz também é romancista, tem vários livros de ficção. E o último se chama Bagulho. Bagulho. E podias contar um pouquinho aí teu livro, para o pessoal aí, fisgar o pessoal. É muito bom, pessoal. O Muniz não sabe, mas eu já li um bom pedaço. Já deu? Realmente é uma diversão. Para mim, ser livro de ficção, esse último Bagulho, que está saindo bem. É um personagem real. Anos atrás, eu vi exatamente no Globo, foi no Jornal do Brasil, um segurança do Rock in Rio, que era um homem chamado Negão, de 1,90 m de altura, que falava inglês como americano. E chamou muita atenção, porque era forte, era segurança, e falava inglês como americano, dando um sucesso assim, junto àqueles cantores. Né? E a menina, jornalista, pergunta a ele, um sujeito que fala esse inglês com essa qualidade, por que você está aí de segurança? E ele deu uma resposta que me encantou, isso é anos, no primeiro Rock in Rio. Ele disse, o que é que você quer com um negão, que é um armário, mesmo falando bem inglês, faça nesse país, se não ser segurança? Eu achei tão inteligente essa resposta, e aí transformei ele num detetive, no Bola da Vez, da polícia carioca, que era negro, falava inglês, e ele retornou agora em Bagulho. É a segunda história policial. Tem um livro do Muniz que está virando agora história em quadrinhos. O bicho que chegou à feira. Está sendo quadrinizado em Feira de Santana, que é a minha cidade na Bahia, né? Feira de Santana. Mas não vou ficar contando história de livro. Bom, mas é para o pessoal saber. O Muniz transita aí na ficção, na teoria, aí no campo da comunicação, mas também aí na criação artística. Estamos chegando então aqui ao final deste nosso encontro. Quero agradecer muito ao Muniz Sodré por ter se disponibilizado a vir aqui, conversar com a gente nesta comemoração dos nossos 50 anos, o que é muito importante para nós aqui. A Famecos é uma referência em comunicação no Brasil, e ter o Muniz aqui neste momento é uma forma da gente dizer o quanto nós o apreciamos e também o quanto é importante para nós festejar esse momento da faculdade. Muito obrigado, Muniz, e temos aqui um mimo agora. É hora de entregar o mimo. Vamos lá? Pessoal, muito obrigado a todos, então, e vamos em frente.